Pois é, pessoal. Eu queria debater com vocês um pouquinho. Nós começamos semana passada a falar sobre isso, mas a gente precisa dar prosseguimento nisso daí. Hoje eu não vou ter o quadro denúncia ao vivo, né? Mas eu que gostaria de dizer para vocês que eu já mandei um e-mail para a Secretaria de Educação perguntando se eles estão preparados para esse decreto que eles querem dizer que vão cumprir. Me parece que é um decreto meio estranho aí, né? Eu não entendi muitas coisas, então eu gostaria de debater com vocês isso daí, né? Esse decreto é muito esquisito. Então, se tiver algum professor aí, por isso que eu até mandei para os professores, eu queria que vocês entrassem aí. Então, eu vou tirar agora aqui essa tela que a gente está compartilhando. Eu quero tirar ela daqui e eu quero compartilhar com vocês uma outra tela, que é exatamente a tela onde está o decreto, certo? Vamos lá. Isso, estamos entrando. Ah lá, bonitinho. Vamos lá. Então, vou mudar a apresentação aqui para eu ficar... Opa, errei. Esse. Ah lá, tá bonitinho. Vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro. Vocês estão vendo aí que nós temos um decreto 8255/2021 do nosso querido prefeito Felipe Augusto, que fala aí a respeito da volta às aulas, né? Então eu deixei para vocês aí pensar o seguinte. Esse decreto é para São Sebastião, é para o estado de São Paulo, é para o Brasil, é para o planeta Terra ou é para Marte? E por que vocês estão pensando isso? Eu vou passar alguns pedacinhos dele aí, vou conversar com vocês e vocês vão entender direitinho o que eu estou dizendo para vocês. Vamos lá? Então vamos lá. Está dizendo o seguinte, que esse decreto substitui o decreto 874, que entra em vigor aí nos próximos dias. Ele entrou em vigor dia 23 de junho, né? E, portanto, ele vai regulamentar a volta às aulas das nossas crianças. Então, a primeira coisa que esse decreto coloca aí, ele fala do distanciamento social. Quais são as diretrizes? Então, eles estão dizendo o seguinte, que estão proibidos atos presenciais como feiras, palestras, seminários, estão proibidos, né? E ele vai andando, ele vai falando o seguinte, olha, todos os funcionários, pais e crianças deverão usar máscara. E o protetor facial? Bom, ora esse decreto trata essa situação do protetor facial e das máscaras de proteção pura e simples, ora ele fala que isso é EPI. É o nosso primeiro questionamento. Se é EPI, quem tem que fornecer é a prefeitura, ou não? A prefeitura é o empregador. E quem tem que fornecer é a empresa que presta serviços na merenda, no ônibus, porque são os empregadores. Será que eles já têm, já adquiriram, já estão fazendo isso daí? Né? Será que eles vão fornecer? E uma outra situação, com relação às nossas crianças, a gente vai ter que mandar a máscara ou eles vão fornecer a máscara para as nossas crianças? Porque tem pais que vão conseguir adquirir máscara, tem outros pais que não vão conseguir adquirir máscara. Como é que vai ser? Essas crianças não vão ter máscara? Bom se pensar nisso daí. Não sei se já adquiriu. Se não adquiriu, é bom que se adquira, certo? Bom pensar nisso daí. E aí a gente começa a pensar um pouquinho mais além, né? Estão vendo aí, organizar a entrada e saída. E tem que ter um distanciamento mínimo de 1,5 m. E aí diz o seguinte, olha, que quando o pai for lá levar a criança, o que tem que acontecer? O pai, a criança vai ter a temperatura medida. E quando essa temperatura der 37,5 graus, né? O pai ou o responsável vai ter que levar a criança embora. E aí, o que vai acontecer? Se por acaso essa criança tiver com sintomas, o pai vai ter que levar essa criança no hospital para ela ser examinada por um médico. Aí eu pergunto, quem é que vai verificar quais são os sintomas dessa criança? Será que vai ter um médico, um profissional da saúde qualquer que possa verificar? Ou será que vão passar para os professores, inspetores de alunos, diretores, um questionário diário para que eles perguntem para os pais dos alunos, escuta,
O seu filho está com febre? O seu filho está com tosse? O seu filho está com dor disso? Está com dor daquilo? O seu filho está sentindo isso? Está sentindo aquilo? Será que isso, de repente, esse questionário, não vai surgir como um exercício legal da profissão? Já que esse tipo de diagnóstico me parece que deve ser feito por um médico, ou talvez por um enfermeiro, numa avaliação preliminar? E pergunto a vocês, será que os professores, será que os diretores, vice-diretores, enfim, todo o pessoal da escola, o pessoal da cozinha, da limpeza, está todo mundo preparado para fazer esse diagnóstico aí dos sintomas e verificar se essa criança pode ficar na escola ou não? Aí, diz o seguinte, se a criança não tiver com sintomas na hora, mas apresentar, a criança, ela precisa ficar separada das demais crianças e precisa ser colocada num ambiente de isolamento. Mas, gente, olha só, se a criança entrou, teve contato com outras crianças, essa história do isolamento de 1,5 metro que vocês estão vendo aí, já foi por água abaixo. Ou não? Me parece que sim. E por que me parece que sim? Porque a hora que a criança vai lá, tem contato com o outro, brinca com outra criança, acabou. E vocês estão vendo aí que a gente tem muitas situações que está dizendo que tem que manter 1,5 metro. Vai dar fita métrica para o inspetor de aluno, para o inspetor de aluno medir se tem 1,5 metro? Tem inspetor de aluno suficiente para na hora do recreio tá vendo se tem 1,5 metro de distanciamento ou não? Quem é que vai fazer esse controle? É o inspetor de aluno? É o diretor? É o professor? Quem é que vai cuidar desse distanciamento das crianças? Será que a escola já está preparada para cumprir esse decreto? Ficamos aí imaginando, né? Mas vamos prosseguir. Bom, então a criança apresentou esses sintomas. Aí a criança precisa ficar isolada. Será que esse isolamento, será que já tem? Dá uma olhadinha. Será que essas escolas todas já têm esse isolamento pronto? Será que todas as escolas já têm uma sala pronta para esse isolamento? E até quando essa criança vai ficar isolada? E se tiver 2 crianças com sintomas, será que nós já temos 2 salas? Porque a gente tem que pensar que pode ter mais de uma criança. E por quê? Porque nós estamos num ambiente onde existem 80, 100, 150 crianças. Mas imaginar que tenha 50 crianças? É muito a gente imaginar que 2 das 50 podem apresentar sintomas? Vão ficar as 2 na mesma sala, isoladas, até que o responsável venha buscar? E aí, também tem o seguinte, né? Diz que nos intervalos, os banheiros têm que ser fiscalizados, né? E cada banheiro tem que ter um funcionário na porta. Será que nós temos inspetores e alunos, pelo menos 2, para ficar um em cada porta? Um no banheiro masculino, um no banheiro feminino. Ou será que os professores vão ser os fiscais de entrada e saída de porta de banheiro? Ou será que os diretores vão ser os fiscais? Quem vai fazer esse serviço? Já temos número suficiente de pessoas? E aí, esse decreto, pelo que vocês estão vendo aí, diz o seguinte: toda hora precisa higienizar. Pôs a mão na maçaneta? Higieniza. Pôs a mão no corrimão? Higieniza. Tem álcool gel suficiente para isso? Tem produto de limpeza suficiente para isso? Tem gente suficiente para essa higienização? Será que todas as escolas têm pessoal pronto para fazer isso? Ou não? Coisas que nós precisamos saber. E aí, pensa lá, as pessoas, a criança precisa ir para o médico, né? Precisa ir para o hospital. Será que o médico lá já sabe que ele vai ter que avaliar a criança e dar um laudo dizendo ele não tem Covid, o seu filho não tem Covid, pode voltar para a aula? Sim, porque os decretos dizem o seguinte, que a criança só pode voltar para a aula depois que o médico liberar. E o médico só vai liberar depois que ele avaliar. Então você que tem seu filho aí, se levar para a escola
e for detectado pelo professor, pelo diretor, por alguém que provavelmente não será um médico, ele vai ser examinado e vai ver que tem sintomas, vão te ligar, você vai ter que pegar o seu filho e levar lá na UPA. Aí o médico da UPA vai avaliar. Pode ser Covid? Não pode ser? É ou não é? Vamos fazer teste ou não? Aí o médico tem que fazer um laudo para você. Você conhece médico para fazer esse tipo de coisa? Nós vamos ter problema dentro da UPA, porque muitos médicos não vão querer fazer esse laudo, dizendo que a criança não tem Covid, pode frequentar a aula. Porque assim, se a escola mandou a criança embora, ela tem que dizer, mandei a criança X embora porque ela está com sintoma A, B e C. E ela só pode receber as crianças de volta se essa criança apresentar esse laudo. E aí? Será que todo mundo vai levar lá na UPA? Vai ser obrigado, senão não pode entrar na escola. E você, diretor, vai permitir que um aluno, sem ser passado na UPA, sem trazer um laudo médico, entre na sua escola no dia seguinte ou 2, 3 dias depois? E quando tiver esse primeiro caso de criança com sintomas, vamos suspender as aulas ou não? Para a gente ir pensando. E aí a gente vai falando aí, agora, sobre a higiene pessoal. Não pode compartilhar objetos. Imagina as crianças que estão aí no pessoalzinho de antigamente era o pré, né? Hoje é a segunda etapa, a primeira etapa, maternal, creches. Imagina essas crianças. Não pode compartilhar brinquedo. Será que vai conseguir não compartilhar brinquedo? E se uma criança pegou o brinquedo, antes de uma outra criança pegar, tem que higienizar. Quem vai higienizar? Tem gente suficiente para higienizar? O professor vai ter que olhar a criança e vai ter que higienizar? Se o professor tiver 10 crianças, como é que ele vai higienizar, olhar a criança e olhar as outras brincando? Será que tem 3, 4 monitores aí dentro para cuidar disso? São questões que eu já perguntei para a Secretaria de Educação. Eu vou aguardar a resposta. Se eles não responderem, eu vou mandar para o Ministério Público e vou mandar para a Defensoria. Aí, com relação à higiene pessoal também, diz que vai ter que usar máscara. Tem que trocar a máscara toda vez que a máscara tiver úmida. Se o funcionário não tiver o bom senso, quem vai fiscalizar se a máscara está úmida? E se tiver que trocar 3, 4 vezes de máscara durante o mesmo dia? Quem vai fornecer as outras 3, 4, 5 máscaras? Não só para os funcionários, mas para as crianças. Eu vou ter que mandar de casa 5, 6 máscaras? Aí a criança tem que tirar e colocar dentro do saquinho. Ótimo. Será que os profissionais, as crianças estão prontos para isso? E com relação ao pessoal da cozinha, diz que cada cozinha vai ter que ter no mínimo dois funcionários. Bom, 2 cozinheiros. E diz que o cozinheiro só pode usar uniforme dentro da escola. Portanto, o cozinheiro tem que vir com a roupa de casa, vai ter que ter um vestiário, se é que ainda não tem, para que ele troque de roupa, coloque a sua roupa, o seu uniforme e vá trabalhar. Terminou, tira o uniforme, põe sua roupa e vai embora. Isso vai ser respeitado? Vai ser fiscalizado por quem? Porque a empresa terceirizada não vai fiscalizar. Diretor, mais um serviço para você. Você vai ter condição de fazer isso, diretor? E você, vice-diretor, vai ter que fiscalizar. E pior, vocês vão ter que fiscalizar a unha e os adornos. Porque o decreto diz que é proibido que, especialmente os funcionários da cozinha, usem brincos, adorno. E tem unhas pintadas. Diretor, você vai olhar a unha de todo mundo todo dia? E você, inspetor de alunos? E você, professor? Será que vocês vão virar fiscal para saber se está todo mundo cumprindo com o decreto? Vocês estão ganhando novas atribuições. Vocês perceberam? E aí a gente vai para o transporte escolar, né? O transporte escolar, eu não sei ainda se o transporte escolar, se o pessoal que vai fazer transporte está preparado para esse tipo de coisa, né? Mas vamos falar um pouquinho do transporte escolar. Bom, diz lá o seguinte, que o motorista do ônibus, quando entrar, ele precisa fazer o seguinte, ele precisa medir a temperatura do aluno. Aí, se o aluno tiver com 37,5 ou mais, o motorista tem que fazer o seguinte, se
O pai do aluno responsável estiver no ponto de ônibus, devolve a criança. Se o pai ou responsável não tiver, bota a criança com sintomas, com mais de 37,5 dentro do ônibus, isolada, e entrega na escola. Aí a escola vai ter que pôr naquela sala de isolamento que a gente nem sabe se tem. E ligar para o pai, para o responsável e buscar. Isso é o que diz o decreto. O decreto criou o protocolo. Certo? Motorista, você já aprendeu a medir temperatura? Você imagina você ter que descer do seu banco e medir temperatura de um por um daqueles que vão entrar? E você ter que brigar com o pai, com a mãe? Olha, seu filho está com 37,6, pode voltar. E o pai e a mãe tendo que ir para a escola e falando, pô, quebra o galho aí. E aí? Como é que vai ser? Você já está preparado, motorista? E você, monitor de ônibus, está preparado? Olha que absurdo isso. Mas, enfim, é o que diz o protocolo feito pela prefeitura. E aí, essa história de levar a criança para a escola ainda é mais absurdo ainda. Levou, entregou para a escola medir temperatura de novo e deixar isolada. Com relação ao ar-condicionado dentro do ônibus e nas salas, diz que é recomendável que não se use. Mas a gente fica pensando, agosto, ainda está friozinho. Setembro, friozinho. Outubro e novembro já está calor. Como é que vai ligar ar-condicionado na sala de aula? Tudo fechado. Como é que vai ligar ventilador? Como é que você vai deixar a sala refrigerada para essas crianças? A gente precisa pensar nessas coisas, né? Precisa pensar nisso tudo aí. Eu acho que é legal, é bonito, é importante. Sim, é bonito, é importante. Mas, gente, não adianta, né? Não adianta. Dá uma olhadinha aí no texto do decreto. Olha, não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para na instituição de ensino. No caso de menores de idade, pais ou responsáveis devem ser comunicados para buscar aluno que deve aguardar em sala isolada e segura. Orientar as famílias a procurar serviço de saúde. E aí? Separar uma sala para isolar as pessoas. A instituição de ensino deve notificar a Secretaria de Saúde e Educação sobre alunos e funcionários suspeitos ou confirmados de Covid, para que sejam monitorados. Diretor, vice-diretor, coordenador, professores, vocês estão virando fiscais. Vocês vão ter que saber quais alunos, quais funcionários estão com sintomas e podem estar doentes ou não. Aí vocês têm que notificar a saúde e a educação para que eles sejam monitorados. Olha o tamanho da encrenca. Pois é. E aí a gente vai passando, olha lá, a alimentação escolar, a gente já falou com relação aí aos funcionários, tem que se manter uma distância mínima de 1,5 metro entre as crianças, na entrada e saída, nas mesas de merenda, enfim, em todo lugar vai ter que se manter 1,5 metro, não sei onde vai colocar todo mundo assim, mas enfim. Vamos ver, olha lá, serão necessários no mínimo 2 cozinheiros, enfatizar os colaboradores a recomendação para lavar e reduzir o contágio. Olha lá, manter unhas cortadas limpas e sem esmalte, não utilizar adornos. Olha lá, quem vai fiscalizar se o cozinheiro tal não está usando esmalte, adorno? Como é que vai arrancar a aliança do cara? Eu trabalhei no hospital, já deu problema essa história da aliança. O colar, o brinco, tem que tirar. Quem vai fiscalizar isso? Né? Manter óculos limpos. Prender cabelos. Né? Cada colaborador deverá ter seu equipamento de proteção individual, avental, sapato, bota, máscara, luva. Ou seja, quem vai dar isso tudo? É a prefeitura? É o prestador terceirizado? Ou o cara tem que comprar e levar de casa? Porque é óbvio que uma máscara não vai dar para o dia todo. O cara vai ter que ter 3, 4, 5 máscaras. No ambiente fechado, suando, a máscara vai molhar rapidamente. Então não tem jeito. Olha lá, isso que eu achei interessantíssimo. Não utilizar celulares ou qualquer outro objeto que não faça parte da rotina de trabalho durante a manipulação dos alimentos. Vocês vão ter que olhar se a cozinheira está usando o celular, se a cozinheira está com o celularzinho ligado do lado dela durante o período em que ela está trabalhando. Ou seja, o celular vai ter que desligadinho, bonitinho, dentro da mochila, num armário. Ou você faz isso,
ou você vai ter que ficar a cada 5 minutos olhando se o funcionário não está olhando no celular. Porque hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo leva o celular para tudo quanto é lado. Vai dar para fiscalizar? Pois é, né? Pois é. E é isso daí, pessoal. Acho que os pontos mais importantes desse decreto são esses daí. E o último que eu queria deixar para vocês é o seguinte, com relação ao conteúdo pedagógico. O conteúdo pedagógico está tremendamente prejudicado. Talvez a parte mais importante para as nossas crianças, que é o conteúdo pedagógico, está muito, mas muito prejudicado. Por quê? Porque o nosso querido decreto fala só do conteúdo de 2020. É para os professores e a direção avaliar individualmente os alunos. Não que isso já não exista, já exista. Mas, gente, pensa comigo. Se a criança não teve aula ano passado e até agora não teve aula esse ano, você acha que precisa avaliar o quê para dizer que a criança não sabe o conteúdo do ano passado? Não sabe o conteúdo desse ano? Conversa para boi dormir. Isso aí é uma tremenda enganação. É para dizer que está fazendo. É empurrar mais um problema para o professor, para a direção. É uma coisa para a Secretaria de Educação e para o prefeito se desvencilhar da obrigação. Porque eles já deviam ter sentado, conversado e ter pronto esse planejamento para os alunos. Porque até agora, os alunos fingiram que aprenderam, nós pais fingimos que ensinamos, os professores fingiram que receberam a avaliação correta dos alunos, fingiram que deram nota, a direção finge que está tudo bem, está todo mundo fingindo. E o conteúdo pedagógico, ó, nada. E aí vamos pensar o seguinte, né? Uma sala de 20 alunos, vamos pensar que a sala tenha 20 alunos, né? Se 10 tiverem defasados, 10, né? E não os 20. Como é que o professor vai conseguir fazer um trabalho, desenvolver um trabalho individual, presencial, porque nós vamos estar falando de situação presencial, para cada um dos alunos? É impossível, é humanamente impossível que o professor consiga fazer esse tipo de coisa. E aqui a gente tem que tirar o chapéu para os professores e diretores, profissionais da educação, que estão se desdobrando em mil para tentar ensinar alguma coisa, para tentar correr com o conteúdo e fazer alguma coisa pelos nossos filhos. Quando, na verdade, a gente só pode ter a certeza de uma coisa simplesmente. O absurdo nisso tudo é a falta de planejamento da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação devia estar com tudo em ordem. E é um absurdo o prefeito fazer um decreto desse. Com esse decreto, como eu coloquei para vocês aí, ó. Esse decreto é para ser cumprido aonde? Em São Sebastião ou em Marte?